Seja muito bem-vindo a mais um episódio do 2Dedos de Teologia. Não, mais um episódio não, a gente tá no canal, né? Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube 2Dedos de Teologia. É assim que eu falo. Eu esqueço o tempo todo como é que eu começo os vídeos. Eu gravei hoje eu gravei 3 vídeos. Ontem eu gravei 6. Aí eu tô gravando o 4º vídeo de hoje e eu absolutamente não lembro como é que os vídeos começam. Sabe, é demência. Sabe aquele meme, Gabriel Tula? Eu estou assim de ficar demente? Eu tô demente. Deus me ajude, Deus me livre. O que acha? Peraí, eu não fiz a entrada ainda. Já ia ler esse negócio aqui. Calma, vamos lá, um minuto. E lá vamos nós. Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas. Hoje, as que vocês enviaram lá no Instagram. Lembrando que se você for de Fortaleza, do Ceará ou da macro-região, Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã acontecerá aqui em Fortaleza. Mais uma vez, 8ª edição ou é 9ª edição? Teve uma edição aí que não teve por causa da pandemia. Mas Emílio Garófalo Neto, Vitor Fontana estarão em Fortaleza, fora outros pregadores locais, discutindo sobre a cultura debaixo do sol. Você que acompanha a gente faz tempo, você sabe que o Fórum de Cosmovisão é o principal evento do Instituto Schaeffer. Todo ano é um evento extremamente transformador. Então se programe, compre seu ingresso, há um valor de inscrição para você poder estar conosco, ouvindo Vitor Fontana e Emílio Garófalo aqui em Fortaleza. Corre e não perde a oportunidade. Vamos lá para as perguntas. O que acha dos sonhos lúcidos? Tive ontem pela primeira vez e achei maluquice. Cara, é só tu não acordando completamente, certo? Tu já tem lucidez, raciocínio, mas tua parte motora do cérebro ainda não abriu. Então tu ainda tá sonhando, certo? Enquanto está lúcido, com a tua parte motora ainda não funcionando. Não é do diabo, não é o demônio que tá entrando na tua vida, nada disso não. Pode ficar em paz, tá? É um fato neurológico conhecido. Acha Olavo de Carvalho um homem com bons conselhos? Ele tem sacadas políticas bem espertas. O Olavo tem umas pérolas no Olavo de Carvalho, tá? Tem algumas citações interessantes, algumas percepções legais. Eu só não acho que vale a pena se jogar na lama para arrancar algumas moedas, certo? Eu acredito que o mal que o Olavo de Carvalho fala, as coisas terríveis, ruins, idiotas, estupendamente ignorantes que ele fala em algumas áreas, não compensa pelos pequenos benefícios que você encontra aqui e acolá. Já li muito Olavo de Carvalho, vi muitas coisas legais no Olavo de Carvalho, mas no todo é uma maluquice. Já leu 1984? Cara, 1984 é um dos meus livros favoritos, tá? É pra mim a melhor distopia já escrita ever. Melhor que Admirável Mundo Novo, melhor que Fahrenheit, melhor que qualquer coisa que eu já tenha lido em termos de distopia. É assim, eu terminei o livro sufocado. Excelente. 1984 é um ótimo livro. Como um missionário integral em campo pode conseguir recursos para manter a família? Com igrejas o bastante sustentando esse missionário, com uma missão que sirva bem de apoio, com ofertantes individuais e às vezes com um emprego. Às vezes você vai para o campo missionário, você vai ter que arrumar algum emprego, algum serviço para conseguir alguns recursos extras para poder se sustentar. Como Paulo fez, muitas vezes tendo que construir tendas. Pastor, tu é calvinista ou arminiano? Sou calvinista. Tenho até livro sobre isso e tem vídeos aqui no canal sobre cada um dos pontos do calvinismo. Você pode ir lá, você conhece uma defesa bíblica a partir de uma perspectiva sobre calvinismo. Não consigo acreditar na literalidade de Gênesis. Isso pode atrapalhar a minha fé? Depende do motivo pelo qual você não acredita na literalidade de Gênesis. Se você diz assim, eu não acredito que a intenção de Deus e que Moisés tinha em mente a ideia de apresentar uma narrativa literal da origem do mundo, mas a intenção de Deus aqui com esse texto e o que Moisés intentou ao ser instrumento de Deus escrevendo era mostrar um tipo de mito de criação, uma metáfora que descreve a antropologia e o modo como o mundo foi formado para descrever o valor do homem, o modo como Deus é um agente criativo e existe ali um sentido que não é literal, que foi a intenção do autor. Eu acho que isso não abala a sua fé. Não é necessariamente a visão que eu sigo, mas eu acho que é uma visão possível. Agora você diz, Moisés acreditava em uma criação literal, mas Moisés estava errado. Nós precisamos demitologizar Gênesis. Aquela era simplesmente a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, sendo reproduzida por Moisés de alguma forma. E os dados científicos já mostraram que esse relato não pode ser aceito. Aí isso abala sua fé sim. É a diferença entre ser inerrantista ou não inerrantista. É a diferença entre crer em Deus revelando na Bíblia como palavra de Deus e seguir uma perspectiva ortodoxa ou liberal acerca da Bíblia que nós rejeitamos como uma perspectiva cristã. Claro, ao longo da história da igreja houve pessoas que seguiram perspectivas não inerrantistas da escritura, que possivelmente eram crentes, mas eram crentes absolutamente errados
seguindo uma posição muito perigosa acerca da Bíblia ao olharem para a escritura desse jeito. Então assim, pode ou não abalar sua fé, dependendo do modo como você se aproxima do texto bíblico. Como me preparar para uma possível perda e o luto em si? Me sinto fraca para lidar com isso. Rapaz, eu e minha esposa, a gente anda conversando muito sobre isso. A Isa tá grávida e como a gente já perdeu um bebê, a perda gestacional é um assunto lá em casa, sabe? A Isa deve estar o quê? De 4, 5 meses do Bernardo? A gente só fala em semanas lá em casa, que eu acabo me perdendo. Mas a gente ora, pede a Deus para que Bernardo viva, mas talvez a gente não veja o nosso filho nascer. Acontece, sempre possível. Catarina está com 3 anos e crianças morrem. Catarina pode morrer aos 4, pode morrer aos 5, pode morrer aos 12, pode morrer aos 20, pode morrer aos 30, aos 40. Talvez eu possa enterrar minha filha. Minha esposa é só 2 anos mais velha do que eu, mas esposas morrem, maridos morrem, pais morrem, amigos morrem. Se tem uma certeza que nós teremos nessa vida, é que, numa perspectiva a longo prazo, a expectativa de vida de todos nós tende a 0. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos vamos. O que nós precisamos é estar bem com a morte. Precisamos estar bem com a ideia de que perderemos gente. Se eu perder a minha filha, vai ser horrível. Isso é uma coisa que eu não sei, eu não consigo imaginar com a graça que eu recebo hoje, se eu aguentaria. Eu só tenho fé que eu aguentaria porque Deus me daria uma graça maior do que a graça de hoje. Se eu perdesse a minha esposa, nossa, ela tá comigo desde meus 15 anos. Eu tenho mais tempo de vida com a Isa do que sem a Isa, sabe? Perdesse minha mulher, eu perderia parte de quem eu sou. Iria embora metade de mim. Mas é uma possibilidade. Você tem que pensar sobre isso, conversar sobre isso e entender que isso faz parte da vida como um destino inevitável. Se você não se preparar para isso, você não está se preparando para o que é óbvio. Virá. A morte virá. A morte de pessoas que você ama virá. Você tem que louvar a Deus e agradecer pelo tempo que você passou com as pessoas que você ama. É uma coisa que eu digo pra Isa às vezes. Se Deus levar minha filha, já valeu a pena. Se a Catarina morre aos 4, ela tá com 3. Se ela morre antes dos 4, já valeu a pena. Os 3 anos que eu passei com ela. Se o Bernardo não chegar a nascer, já valeu a pena os 4, 5 meses que a gente passou junto com ele na barriga. Se minha esposa morrer, já valeu a pena. Os 15 anos que a gente passou junto como namorados. Os 9 anos que passamos juntos como marido e mulher. São desgraças terríveis, são dores terríveis, mas essas dores podem vir, são dados possíveis da realidade. Se nós não estivermos preparados para isso, quando acontecer, a gente sucumbe e não consegue seguir em frente. E no dia da tempestade, no dia da angústia, no dia da noite escura da alma, precisamos estar preparados para encontrar em Cristo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É preparar a alma, preparar o coração para esse tipo de coisa, pensar a respeito e preparar o coração confiante na graça de Deus. Pastor, com todo o respeito, kkkkkk, mas faça um tutorial de como o senhor ficou mais bonito atualmente. Eu não acho que fiquei mais bonito atualmente não, gente, sei lá. Eu melhorei a barba, eu simplesmente deixei a barba crescer por tempo bastante e deu certo. Eu já tinha tentado deixar a barba crescer outras vezes e não ficou muito bom. Eu usava aquela barbinha de judeu messiânico aqui embaixo, né? Que não nascia na bochecha. Eu tinha problema com as falhas aqui, acho que esse lado que é falhado, esse lado. Os lados são falhados, mas tem um lado que ainda é mais falhado que o outro. O bigode não tem muito volume e tal. Eu disse, meu irmão, vou deixar crescer a barba toda. Aí deixei, fui no barbeiro caro, ele deu um grau aqui e ficou legal. Não me acostumo mais com o meu rosto sem barba, sem a barba completa. E perdi uns 15 quilos, né? Perdi uns 15 quilos. Aí ajudou um pouquinho pra carcaça que tava papocada ficar um pouquinho menos papocada. Mas é só isso mesmo, gente. É só o que eu fiz. Perdi peso e deixei a barba crescer. Meu pastor disse que o tanque de Bethesda era fake news. Procede? Achei estranho, nunca vi isso. Assim, fake news é estranho, né? A ideia de que um anjo descia, tocava nas águas e então pessoas eram curadas, o primeiro que entrasse lá era curado. Isso era um mito da época. A Bíblia nem confirma nem nega essa informação. A gente tem um versículo que descreve esse fato, mas isso é uma edição posterior de copista para tentar explicar por que o cabo estava lá querendo entrar na água do tanque. A gente tem um vídeo aqui no canal já explicando a crítica textual dessa passagem, mostrando por que ela não é original. Ela é uma edição que tenta explicar o fato do homem estar lá no tanque de Bethesda tentando entrar para conseguir ser curado. Não é que seja fake news. Assim, era um mito da época. Então talvez fosse um fake news, vai? É um termo esquisito para se usar. Eu não usaria esse termo. Vai lá no nosso vídeo sobre o tanque de Bethesda que a gente explica direitinho. Vida pastoral. Aconselhamento, cuidado e discipulado no gabinete ou em casa? Eu acho que você deve estar falando de ir em casa. Eu acho que as duas coisas, né? Geralmente quando eu lido com famílias que tem uma logística mais difícil, eu vou na casa. Então às vezes é um casal com filho pequeno, não tem carro. Às vezes é a logística da família com filhos é um pouco mais trabalhosa. Eu pego o meu carro e vou lá. É mais fácil eu me deslocar até uma casa de um casal com 3 filhos do que um casal com 3 filhos, ter que deixar os filhos com alguém pra poder vir no gabinete. Geralmente eu faço visita. Agora é alguém solteiro, sozinho, casal sem filhos, ou com um bebê só, um filho só e tal, uma coisa mais simples. Geralmente o gabinete é mais fácil pra marcar muitos aconselhamentos. Então, marcam das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, você marca aconselhamentos em seguida, você consegue atender mais gente no gabinete. Fisicamente muito cansativo também e até mais barato. Em termos de gasolina, você coloca o gasto de gasolina na família que tá vindo e não em você que tá indo. A depender de como tiver o orçamento do mês, às vezes é o jeito. Você tem, às vezes, grana pra ir e dirigir até a casa dos outros. Dependendo da realidade de muitos pastores, infelizmente,
infelizmente, é essa mesmo. Não tem grana pra dirigir. Eu acho que são coisas da realidade de cada igreja. Se eu cometo um pecado e morro logo em seguida, sem dar tempo de eu pedir perdão, vou pro inferno? As pessoas, às vezes, têm essa visão de salvação, né? Eu já respondi essa pergunta outras vezes aqui no canal, eu acho. Não, você não vai, porque uma vez que você é salvo, você não é salvo porque deu tempo de pedir perdão por cada pecado cometido. Tem pecados que você comete que você nem percebe que comete, papai. Você é salvo porque Cristo Jesus morreu por você e limpou os pecados que você cometeu, que você está cometendo e que você cometerá. Então não, você cometeu um pecado à beira da morte, não deu tempo de se arrepender, você teria se arrependido se tivesse vivido o tempo bastante. Você é salvo pela misericórdia e graça de Cristo. O que achou do Coxa de Retalhos, do Candeeiro? Rapaz, eu não faço resenha de banda aqui no canal, nunca fez resenha de música. Eu tenho vontade de fazer do Candeeiro, mas é tanta coisa, eu não sou bom, sabe? Nesse tipo de vídeo, de resenha de música. Mas eu sei que o álbum deles, agora o Coxa de Retalhos, deu uma polêmica louca. Tinha algumas frases um tanto polêmicas, né? Polêmicas no álbum. E eu fui ouvir o álbum inteiro, curioso sobre as frases polêmicas também. E eu achei tanta coisa legal, tanta música boa, tanto ouro, tantas frases maravilhosas, que eu perdi total interesse de falar das frases polêmicas, sabe? Não é o meu estilo, não é o estilo de música que eu gosto, não é o tipo de coisa que eu escuto. Deve ter umas 5 ou 6 músicas ali que eu favoritei no meu Spotify. Então eu escuto, cara, minha música favorita do Coxa de Retalhos é Arrastão. Arrastão é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. E pego cantando sozinho, boto no carro toda vez que entro. Quando eles cantam sobre o Stênio, eles me ganharam ali, certo? Em Arrastão, quando eles cantam sobre o Stênio Márcios, que eles falam do nome do Stênio, nossa, o coração chega, bate forte, que eu sou arriado os 4 pneus pela música do Stênio. Nossa, é incrível. O meu maior compositor brasileiro é o Stênio Márcios. É de longe o maior compositor, crente ou descrente, tá? O Stênio Márcios Stênio Márcios é o maior compositor brasileiro, ponto. Não é o maior compositor cristão, é o maior compositor, ponto. O Stênio Márcios é fora de série. Quando eles falam do Stênio lá, nossa, meu coração bateu forte. Adoro Arrastão. E algumas músicas que eu achei esquisitas, assim, que são um estilo muito diferente pra mim, na segunda, terceira ouvida, ficou um pouco mais razoável, um estilo que não é o meu estilo, e passei a gostar e ouvir mais. Agora sim, tem algumas frases bem polêmicas, algumas coisas são ditas de formas que eu não diria, mas é poesia. Lembra que não é música pro culto, não é música congregacional. Pelo menos é assim que eu leio o álbum do Coxa de Retalhos. Não é música congregacional. Deve ter um ou outro ali que talvez dê, mas assim, não é normalmente música pro culto. É arte cristã de forma mais geral. Nesse sentido, claro, você tem o direito de ser mais obscuro. Porque a poesia pode ser obscura, por que não? Por que eu não posso escrever uma poesia que é dúbia e coisas assim? E aí tem algumas frases ali que são um pouco dúbias mesmo, né? Quando eles falam, por exemplo, sobre a mesa, de convidar quem é de direita e de esquerda, quem é homem e mulher e quem não sabe ainda o que é, quem tem um outro jeito e tal, você pode interpretar a música num sentido negativo, dizer, poxa, eles estão chamando pra mesa da comunhão, dizer que a Eucaristia é pra qualquer um, de qualquer jeito? Não, a Eucaristia é pros crentes redimidos e tal. Mas eu não acho que ele tá falando da mesa da Eucaristia. Eu acho que ali mesa é a ideia de um Jesus que senta à mesa com publicanos, com prostitutas, né? O Jesus que senta à mesa com gente diferente e convida a essa mesa dele aqueles que querem ouvir o evangelho e crer no evangelho e receber a graça. Nesse sentido, a música se torna menos polêmica. É uma canção pra convidar pessoas de todo jeito, homem, mulher, quem não sabe ainda o que é, por exemplo, pra vir a essa mesa receber da bênção de Jesus, sentar com Cristo, porque Cristo é amigo de pecadores. Pelo menos é assim que eu interpreto a música. E pra mim, tá tranquilo. Nada muito polêmico, não. Eu ainda não cheguei a uma conclusão, pessoal, sobre Tupã, certo? Que essa talvez seja a grande polêmica do álbum Coxa de Retalhos, né? Quando eles cantam sobre em terra que antes o teu nome era Tupã. Aí essa é a polêmica pesada, né? Do álbum do Coxa de Retalhos. Eu li várias opiniões a respeito disso, sobre esse tipo de uso da religiosidade indígena como algum tipo de aproximação possível com a pessoa de Jeová. Paulo faz isso mais ou menos, né? Ele usa, né, algumas linguagens da religiosidade pagã no Areópago para se referir ao próprio Jeová, usa citações que falam sobre Zeus, usa a ideia do Deus desconhecido, para dizer, vocês estão adorando aí um Deus que vocês nem conhecem, mas na verdade, o Deus desconhecido é esse Deus aqui. Claro que Tupã não era um Deus desconhecido, né? Era uma divindade específica da cultura indígena. O meu problema é assim, porque é difícil entender os detalhes imiscuídos aí na letra, né? Tupã era a manifestação em trovão do Deus Nhandervuruçu, se eu bem lembro da mitologia Guarani, porque os deuses do Guarani tinham... Eita, quer lembrar de seminário teológico, certo? Havia os deuses e havia as manifestações dos deuses. Nhandervuruçu era o deus e Tupã era a manifestação desse deus como um trovão. Nhandervuruçu ou Yamandu. Yamandu é o outro nome que era usado. Alguns acreditam que Tupã nem existia, tá? De que Tupã, na verdade, foi uma invenção dos jesuítas para explicar essa manifestação de Deus como trovão. Mas alguns vão interpretar até que Tupã era só um jeito de descrever o trovão. Escrever o som do trovão como uma coisa que Deus fazia. Que Yamandu ou Nhandervuruçu fazia. Então dizer que o nome dele era Tupã, pra mim já soa confuso, porque é um erro
Na verdade, a música diz, em terra que teu nome era Tupã. Na verdade, o que eles queriam dizer era terra em que teu nome era Yamandu, porque Yamandu que era o grande deus dos Guaranis e não Tupã. Tupã era um deus, era uma manifestação possível desse deus em forma de trovão? Eu não sei. Ou eles queriam dizer Tupã mesmo. Então, em terra que teu nome era Tupã, porque o trovão era a manifestação de Jeová de alguma forma. Aí eu não sei. Aí assim, isso já me deixa um pouco confuso. Eu tô pensando a respeito disso. E eu não quero perguntar pros autores qual era a intenção deles, porque cá entre nós a intenção deles importa menos do que o que realmente está escrito na letra da música. Uma vez que o texto está escrito, o texto tem que ser interpretado pelo que está lá, não simplesmente pelo que o autor intentou. A intenção do autor é quando você está procurando uma epístola, uma narrativa. Poesia geralmente é escrita para ir além da intenção do autor. Então o texto é essa beleza da poesia musical, né? Você escreve a poesia para que as pessoas possam pensar em cima da poesia. Como um filme, né? O significado que encontrou no filme não é só o significado do autor. Se o autor começa a me explicar a música, se o cara escreveu a letra, começa a me explicar a letra, aí perde a graça. Porque eu quero poder imprimir significado a partir do que está escrito ali também, porque poesia é pra isso. Então, primeiro, eu não sei se eles erraram, acham que Tupã é o deus máximo dos Guaranis quando não era, ou se eles realmente querem falar do trovão, como essa manifestação de Deus. E eles falam sobre trovão na letra da música, né? Então pode ter uma correlação a isso que me faz pensar que não seja um erro, talvez seja proposital, talvez exista uma correlação aí entre o trovão, não é, e Tupã aparecendo. Mas em terra em que o teu nome era Tupã, se salva, porque mais à frente a música diz clareia, não é? Nessa vontade de te buscar, nos dá essa vontade de procurar, mas clareia, né? Traz mais entendimento acerca de ti. Ou seja, eles estão chamando a atenção para um fato positivo. Todas essas manifestações de idolatria, de adorações a falsas divindades, provinham de alguma forma da ideia de que Deus existia e que existia uma divindade, existia um Senhor Criador, havia uma busca por esse Deus, mas era um tatear cego, era no escuro, então clareia. Então eles precisavam de que Deus clareasse para eles quem Deus realmente era. Beleza, eles não estão dizendo que Deus recebia a adoração que era dada a Tupã, nada desse tipo, e essa, por exemplo, é a interpretação do C.S. Lewis, né? No fim de Crônicas de Nárnia, quem adorava um falso deus lá, seguia um falso senhor, quem o fez de forma sincera, era como se estivesse fazendo a Aslan. Isso é falso, é errado, não é o que nós seguimos na escritura. Quem adora outros deuses, quem adorou Tupã não adorou Jeová, certo? Quem adorou Yamandu não adorou Jeová. Quem adora Alá não adora Jeová. São deuses diferentes. Então assim, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre a letra dessa música, mas eu achei o álbum maravilhoso. Sei lá, se fosse um culto na minha igreja, um culto lá no Manaim, e o povo quer cantar Em Terra que Teu Nome Era Tupã, eu diria, gente, não canta essa não. Polêmica demais, a letra é um pouco complicada, talvez fosse melhor não seguir por aí. Mas eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esta música especificamente. Mas de resto, nossa, eu acho um álbum excelente, um álbum muito bom, acho que vale a pena ouvir, certo? Mas isso só uns arrazoados que eu faço aqui aleatoriamente sobre Coletivo Candeeiro e essas músicas específicas. Tem muita coisa boa lá no álbum, para além das polêmicas específicas, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje, esse é o Pergunte ao Pastor dessa semana, que Deus possa enchê-lo de graça e de misericórdia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.